Graça e paz de Deus na sua vida. Hoje, Dia das Mães. Um dia especial para elas, mas que não deveria ser só hoje. Afinal, todo dia é um dia especial para elas, para os pais, para os filhos, para você. O Dia das Mães que começou lá na cultura grega, mas que ganhou força no começo do século passado. Uma norte-americana, por volta de 1905, queria homenagear a sua mãe que já havia morrido e, através disso, homenagearia também todas as mães. O que ela fez foi buscar autoridades, deputados, senadores, para que pudessem criar uma data comemorativa para homenagear as mães. Isso ela conseguiu apenas em 1911, onde todos os estados dos Estados Unidos reconheceram uma data comemorativa para o Dia das Mães. Em 1914, mais de um século, aí sim, o segundo domingo de maio fica como a data oficial nos Estados Unidos para comemorar o Dia das Mães. O objetivo inicial foi sempre o de homenagear. Acabou que o comércio viu que essa data seria uma ótima oportunidade para alavancar a compra de presentes. Aqui no Brasil, essa data ela ficou oficial também no segundo domingo de maio, no dia 5 de maio de 1932, no governo do presidente Vargas, que fez um decreto-lei que diz assim: o segundo domingo de maio é consagrado às mães, em comemoração aos sentimentos e virtudes que o amor materno concorre para despertar e desenvolver no coração humano, contribuindo para seu aperfeiçoamento no sentido da bondade e da solidariedade humana. Lembre-se que o objetivo inicial desta data era para homenagear as mães. Nada mais justo do que homenageá-las todos os dias. Mãe, que não é só aquela pessoa que gera, que isto é um grande privilégio, obviamente, mas também é aquela pessoa que cria. Hoje, um dia muito especial para todas as mães. Você já deve ter ouvido as expressões, só mãe mesmo, né? Ou então vira para o homem e fala assim: nossa, você parece uma mãe. Expressões que representam a bondade das mães. Mães que têm um coração gigante. Mães que não medem esforços para agradar os filhos, para dar o melhor para os seus filhos. Mães que são guerreiras, que são corajosas. Mães que protegem, mães que cuidam, que dão carinho. Nunca deixamos de ser filhos. A mãe, ela cuida de nós o tempo todo. Por mais que a gente cresça, né, homem barbado, casa, tem filho, vai morar em outro lugar, a mãe ainda ela continua cuidando, continua se preocupando, coloca os filhos em suas orações, ela cuida 24 horas por dia, o tempo todo, enquanto ela estiver aqui na terra, ela vai se preocupar com seus filhos. É um cuidado todo especial que a mãe tem, que a mulher tem, porque Deus fez assim. A estrutura da mulher ela é totalmente diferente da estrutura do homem. Por mais que o homem tente, o homem nunca vai conseguir ter esse mesmo cuidado que as mães, que as mulheres têm para os filhos. Esse é o instinto materno, o instinto de proteção. Mãe é um ser muito especial na vida das pessoas. Outro dia eu vi uma linda história. O filho de 80 anos, ele acaba que vai morar numa casa de repouso. A mãe, sabendo disso, né, nos seus 98 anos, o que ela faz? Ela também vai morar na casa de repouso. Esse é um exemplo de que as mães elas cuidam e se preocupam com os filhos durante toda a vida. Tem coisa que só mãe faz. Mãe é mãe. Só mãe mesmo para fazer essas coisas. Às vezes, né, quando minha avó ou minha mãe, ou as duas, iam ao supermercado, elas compravam lá bolacha. Uma bolacha para mim, outra para o meu irmão. Eu gostava de uma bolacha lá sem recheio, e o meu irmão gostava com recheio. Mãe faz um negócio desse. No almoço era a mesma coisa. Sempre que possível, elas faziam lá, né? Tinha lá arroz, feijão, e eu, sei lá, um gostava de frango, o outro gostava de nuggets.
Aí fazia as duas misturas. Coisa que só mãe, só avó, que é mãe 2 vezes, para fazer para agradar os filhos e os netos. Pai chega lá e faz assim, ó. Hoje tem arroz, feijão e bife. Ah, mas não gosto de bife, pai. Hoje é bife. É assim que funciona quando é pai, né? Sogra também é assim. Sogra que também é mãe, né? Outro dia, minha mãe e minha sogra resolveram fazer um almoço surpresa para nós, para mim e para minha esposa. Elas foram ao supermercado, compraram as coisas, começaram a preparação 10 horas da noite. Foram até 1 hora da manhã. Dormiram, 6 horas da manhã acordaram e já começaram a preparação, que foi até meio-dia. Mais de 9 horas de preparação para o almoço. Lógico que tudo estava uma delícia, a gente ficou super grato, super surpreso com o almoço que elas prepararam, todo carinho, né, todo esforço ali, coisa que só sogra, só mãe mesmo para poder fazer um negócio desse, né? Mãe é um ser sensacional, né? Mas elas devem ter um grupo no WhatsApp, só pode. Porque acredito que você já deve ter ouvido algumas dessas expressões. E se você é mãe, provavelmente você também já falou algumas dessas. Como por exemplo, vem comer, senão vai esfriar. Um dia você vai ter filhos iguais a você, aí vai ver. Isso aqui não é um quarto, isso aqui é um chiqueiro. Quando você for dono do próprio nariz, aí você faz o que você quiser. Não importa se todo mundo tirou nota baixa. Eu não sou mãe de todo mundo. Tá chorando por quê? Pode engolir esse choro agora. Eu vou contar até 3. Eu avisei, não avisei? Tá pensando que tá falando com quem? Você é igualzinho ao seu pai. Igual. Tudo eu nessa casa. Em casa a gente conversa. João Pedro Guarino. Mãe, não tô achando. Se eu for aí e achar... Mãe é assim, embora a maioria das mães possam falar essas coisas, cada mãe é única. Cada uma no seu estilo, umas mais duronas, outras mais sensíveis. Mas fato é que todas, ao virarem mães, elas viram também professoras, cabeleireiras, médicas, enfermeiras, meteorologistas, relógio despertador, psicóloga, cozinheira e mais um monte de outras habilidades e conhecimentos que elas ganham ao virarem mães. Muitas mães se sacrificam para dar uma vida digna aos filhos e filhas. São elas que normalmente deixam de lado suas carreiras para cuidar dos filhos. São elas também que arcam com a maior parte do trabalho doméstico. Segundo o IBGE, as mulheres gastam um pouco mais de 24 horas na semana com trabalho doméstico, enquanto que o homem gasta um pouco mais de 10 horas. Você também já deve ter ouvido a pergunta, né? Sua mãe não te deu educação? Dificilmente você deve ter ouvido, seu pai não te deu educação? Essa é mais uma pressão que a sociedade impõe sobre as mulheres, sobre as mães, como se fosse apenas responsabilidade delas, o ensino, a educação aos filhos. Seria muito interessante se os homens pudessem também assumir mais responsabilidades, também dentro de casa, também com os filhos, né? Mas o foco de hoje não é para os homens, e sim para as mães. Mãe, que é a função mais bela do mundo. As mães são disponíveis, as mães elas ficam sempre alertas. Deus fez assim. Durante o parto, a mulher libera um hormônio chamado ocitocina. Esse é o hormônio das relações. Esse hormônio, ele é o que permite com que uma pessoa possa se doar completamente por outra pessoa. É o hormônio que faz com que o indivíduo se sinta atraído por uma outra pessoa. Esse hormônio também, ele é liberado na amamentação. Assim, mãe e criança vão tendo o seu relacionamento fortalecido. Coisas de Deus que a ciência tenta explicar. As mães, elas ensinam. Diz o livro de Salmos, capítulo 78, versículo 4. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
Ensinemos as Escrituras aos nossos filhos. Provérbios, capítulo 3, versículo 14, também diz assim: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. As mães também elas corrigem. Provérbios 29:15 diz assim: a disciplina da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma e envergonha a sua mãe. Em Provérbios 29:17 diz assim: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. As mães também elas consolam. Em Isaías 66:13 diz assim: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Obviamente que tem muito mais responsabilidades para as mães e também para os pais. Todos estes versículos também são adequados aos pais. Corrigir, ensinar, ficar alerta, orar e muito mais. Agora eu queria contar para você duas histórias da Bíblia, duas histórias de mulheres, de mães sensacionais. A história de Ana e a história de Joquebede. A primeira é a história de Ana. Ana, uma mulher que não podia ter filhos, Ana que era estéril. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. A história dela, a história de Ana, é contada em 1 Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que pergunta, mas que pouca sabedoria que esse tal de Eucana teve. Sabendo que a mulher não podia ter filhos, faz uma pergunta dessa. No capítulo 9 diz assim: então Ana, no versículo 9, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana queria tanto ter um filho que ela orou ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ana fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, diz assim: que Ana, depois de um tempo, ela foi e teve um filho, Samuel. Samuel que foi um importante profeta e o último dos juízes. Samuel teve um importante papel na recuperação da fé em Deus dos israelitas. Ele pregava para que o povo deixasse de adorar outros deuses e voltasse a servir ao Senhor. É através de Samuel que Deus designa, por exemplo, Saul e também Davi como reis de Israel. Samuel, um homem que queria restituir a fé e a fidelidade dos israelitas perante o Senhor. Mães, elas são perseverantes, assim como Ana. Ana mostrou essa perseverança. Ana queria tanto ter o privilégio de ter um filho que ela orou ao Senhor. Mas que a situação esteja contrária, seja perseverante, confie sempre no Senhor, ore ao Senhor, porque Ele sempre nos dará a resposta. Deus, Ele é fiel e Ele está conosco em todo tempo. Os filhos, eles são herança do Senhor. Eles vêm para completar a família. E Ana queria muito ter um filho. E depois Ana teve outros filhos. Os filhos dão trabalho? Lógico que eles dão, mas eles também dão muita alegria, pois eles são, na verdade, recompensa do Senhor. Uma outra história de uma mãe sensacional que eu queria falar para vocês é de Joquebede, o instinto protetor. O instinto protetor que vem ali da capacidade da gente, das pessoas se doarem completamente para uma outra pessoa, principalmente ali por causa da ocitocina, que é produzida
principalmente na mulher desde o parto, na amamentação. Essa relação ela amadurece e se fortalece entre mãe e filhos durante toda a vida. Obviamente que com os pais e filhos e filhas também acontece isso, né? Mas nas mães é mais evidente. E a história de Joquebede traz esse instinto protetor evidenciado para nós. Lá na época, né, lá no Egito, isso aí é contado lá em Êxodo 1, lá no Egito um novo rei sobe ao trono, lá depois da história de José, né? Então surge um novo rei, e aí o rei ele diz assim: o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Isso está em Êxodo 1, versículo 9. E aí o rei ele tem uma ideia. Ele fala assim para as parteiras: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, mata. Se não for, deixa viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. E aí depois o faraó ele tem outra ideia. O povo estava sendo massacrado naquela época. E aí ele ordena a todo o seu povo: lancem ao rio Nilo, todo menino recém-nascido, mas deixem as meninas viver. O medo do faraó era porque os israelitas eles eram em um número muito grande e mais forte do que eles. E esse era o medo dele. E aí lá em Êxodo 2, a gente conta aí esse segmento da história, né? Imagina as pessoas terem que fazer isso. Mas a mãe de um menino, ela age de forma diferente. Imagina ela, sabendo que ele ia crescer, que ele ia virar escravo, né? Então, as mães elas têm esse instinto de proteção. E aí lá em Êxodo 2, no versículo 2, diz assim: e uma mulher, ela concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Eu fico imaginando assim, né? Só um parênteses. Que mãe que acha que o filho é feio? Mas beleza, fechou parênteses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Ela colocou o menino no rio. E aí eu fico imaginando o sentimento dessa mãe em largar a criança no rio. Imagina você largando o seu filho, a sua filha no rio. E não era qualquer riozinho não. Não era não. Era o rio Nilo, um dos maiores rios do mundo, para muitos considerado o maior rio do mundo, né? E também um dos mais violentos e perigosos. Lá no rio Nilo, por exemplo, tem o crocodilo do Nilo, um réptil que mede 6 metros, chega a medir 6 metros de comprimento e a pesar mais de 1 tonelada. Quem sabia o que ia acontecer? Imagina você colocando seu filho numa cestinha no rio que está cheio de crocodilo. Quem sabia que ia ter alguém para pegar essa criança depois? Mas também o quanto ela conseguiria proteger se ela ficasse com o menino, já que a ordem do faraó era: nasceu o menino, mata. Ela vai lá e faz isso, coloca a sua criança no rio e deixa Deus cuidar, deixa Deus cuidar. Muitas vezes a gente precisa fazer isso daí, né? Deixar Deus cuidar. Porque por mais que a gente tenha um instinto de proteção, principalmente as mães, a gente precisa Deus deixar cuidar também. Instinto de proteção não significa somente colocar o filho, a filha sobre as asas, né? Colocar ali, proteger, não. Muitas vezes o instinto de proteção vai agir assim, deixando Deus cuidar. Mas essa mãe, ela demonstra pra gente uma característica muito interessante. Além do instinto protetor, é uma mãe que demonstra muita coragem para fazer um negócio desse. Mãe corajosa, mãe que precisa também ter coragem. E esta mãe fez justamente isso. Guarda o nome dela aí, Joquebede. Isso aí aparece lá em Êxodo 6, no versículo 20. Continuando a história, lá em Êxodo 2, versículo 4, e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Então a Joquebede coloca a criança no rio e aí fala para a irmã dela: ó, vai de longe acompanhando aí para ver o que vai acontecer. E aí lá no versículo 5 acontece assim: e a filha de Faraó
desceu a lavar-se no rio. Foi lá tomar um banho lá no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. A filha de Faraó, também no seu instinto de proteção, vai lá e cuida dessa criança, né? Pega essa criança aí para poder cuidar. Essa criança, ela não é qualquer uma. Ela se torna Moisés. Ela cuida do menino e ele se torna o homem que tira o povo cativo do Egito, tira o povo da escravidão para levar o povo à terra prometida. O libertador de uma nação, um dos homens mais importantes da história. Essa é a história de Moisés. O instinto materno da mãe de Moisés aqui sofreu uma dura prova. A mãe que lutou contra seu instinto de proteção deixou seguir e Deus fez o que fez. Deus cuidou. Assim, as mães também precisam entender que, por mais que tenha o seu instinto de proteção, vai ter momento também que ela vai ter que deixar Deus cuidar, porque Deus tem grandes coisas para todos nós. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Nós vimos várias características interessantes das mães, né? Mães que agradam, que cuidam, que protegem, mães que são guerreiras, batalhadoras, que são perseverantes, corajosas, mães que oram, que têm fé, mães que em todo tempo estão alertas. Mas as mães também, elas podem errar, elas podem falhar. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor dos Exércitos, assim é o nosso Deus. Né? Pode sim uma mãe falhar, uma mãe errar? Pode. Tanto é que a gente vê várias notícias de destruição de família, né? Por diversos fatores. Mas o meu foco aqui não é isso, o meu foco aqui é frisar a valorização. Valorize sim esse dia que foi criado para homenagear as mães, coisa que nós deveríamos fazer todos os dias, mas que muitas vezes nós não fazemos. Mas que pelo menos hoje nós possamos fazer isso, homenagear as mães. Se ela está ainda com você, faça isso, festeje a vida dela, celebre a vida dela, celebre este dia. Dê sim um presentinho a ela se você puder, né? Filhos, orem com suas mães, orem pelas suas mães, agradeçam a Deus pela vida dela. Ah, mas a minha mãe... Ah, mais nada. Agradeça a Deus pela vida dela, né? Diz a palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Então, ore sim pela sua mãe. Nesse momento, se você puder orar com ela, se ela estiver aí na sua casa, faça isso. Se ela estiver longe, ligue para ela. Fale o quanto você é grato pela vida dela. Faça isso. Honra teu pai e tua mãe. E você, mãe, agradeça a Deus, celebre o dom que Deus te deu, essa capacidade de ter gerado um novo ser, um outro ser, um ser que nasceu para fazer a diferença no mundo. Nesse momento, você que é mãe, diga assim: eu sou grata a Deus por ser mãe. Eu sou grata a Deus pela vida do meu filho. Eu sou grata a Deus pela vida da minha filha. Ore a Deus pelos seus filhos. Ore com os seus filhos. Abençoe eles em todo o tempo. E neste momento, né, que estamos todos passando, eu queria que todos nós orássemos. Coloque em oração aí na sua casa as pessoas que perderam seus entes queridos, né? As pessoas, as mães, os pais que perderam seus filhos, suas filhas, e os filhos também e filhas que perderam seus pais. Ore pela família, ore por livramento para o nosso país, ore pelo livramento para o mundo, né? Que vocês possam aí também orar pedindo sabedoria, discernimento para as autoridades, e que Deus possa vir com a sua mão poderosa, sarando e curando esta terra, nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Um feliz Dia das Mães. Que haja fé, esperança, sabedoria, graça e paz de Deus na sua vida. Que Deus abençoe abundantemente você
e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.